tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez, e dessa vez vamos trabalhar Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. E Exame Nacional de Ensino Médio, todos nós já sabemos, né? No YouTube você encontra dicas, bate-papos sobre o Enem, em Enem com Matheus Prado. Enem com Matheus Prado é a minha dica para você se atualizar sobre essa importante prova realizada no país. Bom, vamos discutir hoje sociedade e natureza. Sociedade e natureza. Vamos tentar discutir as relações entre o homem e o meio ambiente. Segundo uma teoria de Hatzel, né, o meio faz o homem. Já o possibilismo francês, né, diz que não, que é o homem quem altera o meio faz o homem altera o meio. Bom, vamos ver como nós tentaremos falar nesse assunto, né, a relação entre o homem e a natureza. Você tem a questão que diz o seguinte, né, uma questão que fala dessa relação e as mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos anos, né? Desde a pré-história até a idade contemporânea, o homem tem uma relação com o meio ambiente. E essa relação ela tem se tornado nociva, alguns autores entendem, a partir da Revolução Industrial. Outros autores dizem que a depredação em escala mundial do homem em relação à natureza só pode ser considerada a partir da segunda metade do século XX, isto é, a partir do período pós-Segunda Guerra Mundial. A verdade é que o homem vem alterando de forma dramática, não é, os biomas, não é, alterando, não é, toda o espaço natural, não é, em função de que hoje nós temos uma produção em larga escala, necessitamos de produzir cada vez mais, né? A economia capitalista agravada pelo neoliberalismo, né? Um consumismo desenfreado, né? Tem tornado a relação entre homem e natureza bastante complicada. E a questão dizia mais ou menos assim, né? Tem um texto aqui falando sobre o que eu disse, né? Sobre a relação do homem e natureza ao longo de toda a história, melhor dizendo, né? Aí vem com a seguinte questão: uma das consequências pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração dos recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história. Ele quer saber uma consequência disso, uma consequência da relação homem e natureza. Ele te faz uma série de proposições aqui. Vamos tentar eliminar aqui cada uma delas. Então ele diz aqui na alternativa A o seguinte: a diminuição do comércio entre os países acabou. O comércio se intensificou. A relação comercial entre os países se intensifica desde o período das grandes navegações até os dias de hoje com a globalização, né? A diminuição das distâncias em função da modernização dos meios de transporte, né, é uma das características, né, da intensificação do comércio entre os países. Aí vem aqui, vou pular a alternativa B para depois explicá-la. Aí vem a alternativa C, a melhora generalizada das condições de vida da população mundial. Não houve essa melhora generalizada. Essa melhora ocorreu em países industrializados, em países que foram pioneiros no processo de revolução industrial e em países que se industrializaram. Você tem lugares do mundo onde as condições socioeconômicas são bastante precárias. Vamos citar o Haiti, vamos citar Bangladesh, países da África subsaariana, mais especificamente da região do Sahel. O que é Sahel? Região ao sul do Saara, onde ocorre um processo de desertificação. Então, não foi generalizada, não. Aí vem aqui a alternativa D, que diz assim, ó: o desmatamento que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Não, houve a devastação de alguns biomas, porém, por exemplo, uma parte da Amazônia, boa parte do Cerrado, porém, essas áreas que foram devastadas, elas não foram ocupadas por centros modernos de produção industrial, nada disso. Então, eliminamos essa também. E a alternativa E, que diz: o aumento demográfico, o aumento da população, sobretudo nos países mais desenvolvidos? Não. A população aumenta num ritmo mais acelerado em países menos desenvolvidos. Em países desenvolvidos, em função do acesso à informação, de métodos anticoncepcionais
conhecido pela maior parte da população. Em função do alto custo de vida, a população cresce num ritmo muito menor do que cresce em países menos desenvolvidos. Então, a população não aumenta em países desenvolvidos num ritmo acelerado. A alternativa que você deveria assinalar aqui é a alternativa B, que diz assim: a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções. A relação entre homem e meio ambiente tem provocado esses desastres ambientais de grandes proporções. Ele dá um exemplo disso aqui, ó, como o caso do derramamento de óleo por navios petroleiros, como ocorrido no Golfo do México. Então, a alternativa a ser destacada nessa questão relativamente fácil, alternativa B. E não se esqueça, quer dicas, material de apoio do Enem? www.guiaenem.org.br. É isso. Tchau!